Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã de terça-feira para darmos continuidade ao nosso estudo, esse brilhante estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, aqui com a Célia. E vamos dar continuidade, né, Célia? Nós paramos semana passada, ainda no capítulo 1, em que nós estamos falando daquela experiência do Albano Metelo, para o grupo que o André Luiz foi levado, né, para essa palestra. Essa palestra do instrutor, né, eles estão... Vamos fazer aqui um resumo, né, Célia? De quem está chegando agora. Nós estamos fazendo a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, ele trata... André Luiz vai trazer para nós a experiência que ele teve quando ele integra um grupo junto com mais 3 outras pessoas, o instrutor Jerônimo, um padre que foi padre aqui na sua última encarnação, né? Padre Hipólito, uma enfermeira, Luciana, e o próprio André Luiz. Então, ele vai trazer para nós essa... Né? São 4. Ele vai trazer para nós essa experiência de vir à crosta terrestre, fazer ajudar no desencarne, no amparo de 5 pessoas que vão desencarnar, que vão morrer, né? Mas antes que eles venham para essa missão aqui na crosta terrestre, eles vão passar por algumas experiências, palestras, ou seja, Célia, é uma preparação, é um preparativo para que essa equipe venha aqui, desça a crosta terrestre, a uma região mais densa, como eles vão nos explicar um pouco mais para frente. O ar aqui é mais pesado e tudo mais. Mas para isso, então, eles passam eles vão então a essa palestra em que eles vão ouvir um instrutor que é o Albano Metelo. O Albano Metelo está falando para eles da sua experiência, porque ele foi considerado um campeão, né? Albano Metelo foi considerado um campeão nos auxílios aos sofredores. Mas ele está contando aqui para nós que não foi assim desde o início, não. Ele, durante algum tempo, né, Célia, ele teve equivocado, né? Ele, ainda já como espírito, ele tinha o pensamento apenas em evoluir, em crescer espiritualmente. Ele. O pensamento era sempre para ele, né? Para ele. E ele, engraçado que ele fala isso, Célia, como espírito. Porque a gente tem essa ideia de que, não, eu estou aqui encarnado, eu quero o melhor para mim. E a gente imagina que, ao desencarnar, a gente tenha esse choque de realidade. Que a gente passe a ter essa lucidez total. E não é assim. Ô, Nivaldo, como nós... Os livros de André Luiz, muitos dos livros que André Luiz, de mensagens de André Luiz, psicografado pelo Chico, são histórias, muitos deles são histórias do mundo espiritual. Quer dizer, não é historinha qualquer que a gente conta. São revelações, né? São relatos do mundo espiritual, que não é só para o nosso, para matar a nossa curiosidade, não. É para ensinamento. Nós temos que estudar, participar desse estudo, trazendo essas lições, reflexões para nós. Aprendizado, né? Como eu e você fazemos também o livro dos Espíritos, a gente sabe lá no livro dos Espíritos, nós já passamos por isso,
que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui. Então, esse Metelo, Albano Metelo, ele é aguardado, ele foi aguardado pelas equipes socorristas que têm trabalhos a desenvolver aos necessitados no Templo da Paz. Ele não era um espírito leviano, um espírito ainda muito em evolução, principiando no trabalho de evolução. Bem, né? Ele já tinha uma bagagem. Então, quando ele narra pra gente o que ele as dificuldades passa que ele já passou, né? Os no equívocos, mundo espiritual. os equívocos que ele sofreu, Célia, porque ele conta para nós aqui, que nós já lemos, né? Que em determinado momento da sua vida espiritual, ele só pensava nele, na sua própria evolução. E ele realmente evoluiu. Ele conseguiu. E ele chega a um determinado patamar espiritual e ele se encontra sozinho. E num belo dia, numa bela noite, ele percebe um grande clarão ao olhar para as trevas, para baixo. As trevas, palavras que ele usa, se refere. Que ele utiliza. Ele estava enojado daqueles irmãos. Não são palavras nossas, dele, não. Está aqui no livro. E ele já era um espírito que tinha um grau evolutivo. E aí ele olha lá para baixo, Célia, e percebe e pergunta, vinha descendo um outro espírito iluminado, ele pergunta, do que se trata aquilo? E aí ele tem a seguinte informação, de que o Senhor Jesus, naquela noite, está visitando as trevas para resgatar os miseráveis, os aflitos e miseráveis. E aí ele não perde mais tempo, ele diz para ele, né? Para o Metelo, olha, eu não posso mais perder tempo com você, não. Eu estou indo atrás, eu estou indo ajudar. E aí ele tem esse choque de realidade. Ele diz, opa. Aí sabe aquele caminho de Damasco, de Paulo de Tarso? Né? Quando Paulo tem aquele choque também. Foi o caminho dele. Porque Paulo estava indo perseguir Jesus, matar os seus seguidores. No caminho, ele, nas portas de Damasco, ele encontra com Jesus, ele tem aquele choque. Então, exatamente foi o choque que Metelo tem. E cada um de nós tem os nossos caminhos de Damasco, né? Aqueles momentos em que a gente tem um choque de realidade, que a gente desperta, a gente acorda para a vida, para o mundo real. E aí, então, ele muda, a partir daquele momento, ele percebe que nada pode ser feito sozinho, Célio. Não adianta, e a gente tem que lembrar agora do prefácio que o Emmanuel traz para nós, que é o Rasgando Véus. Rasgando Véus. Quando ele diz lá no prefácio, o que adianta eu estar na opulência do céu, sabendo que os meus entes queridos estão a sofrer? Como será? Eu vou ficar realmente em paz? Nós vamos ter essa paz tão desejada se nós formos para esse céu e a gente saber que os nossos entes queridos, nossos filhos, pais, amigos, estão nas trevas? Claro que não. A gente lembra, Nivaldo, do nosso irmão Bezerra. Sim. Ele podia estar ascendendo. Já poderia estar em outros mundos, mas ele está aqui junto de nós para nos ajudar. A convite de Maria, ele é convidado a partir para outros planetas, outros mundos, mas ele se nega. E ele diz, quer ficar enquanto aqui, houver lágrima, enquanto houver sofrimento, ele quer ficar aqui com esse povo que ele ama. Então, esse é um verdadeiro trabalhador, devoto. Então, o Metelo, né, Célia, está contando para nós aqui nessa experiência dele, que ele teve esse choque, ele acorda, aí sim, ele se dedica ao caminho do bem, à prática do socorro aos mais necessitados. Né? E aí nós vamos continuar a ler aqui, Célia, onde nós paramos na semana passada, né?
E ele continua dizendo assim, de olhos fulgurantes e neblinados, de lágrimas pela evocação, talvez de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica. Metelo está falando para esse grupo de trabalhadores. André Luiz faz parte de um grupo, mas tem dezenas de outros grupos que cada um, né, Célia, tem a sua destinação de socorro na crosta terrestre. Tem o seu objetivo, que nós vamos ver também mais um pouco à frente. Então o Metelo faz uma breve meditação e ele volta então, né? Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Então, a gente, mais uma vez, mais uma lição que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Os espíritos felizes, eles são felizes porque trabalham. Eles não são espíritos superiores à toa. Eles continuam trabalhando, eles continuam procurando a felicidade. E a felicidade deles, Célia, é promover a felicidade do outro. A felicidade é secar a lágrima do outro. É secar as nossas lágrimas. Então, essa é a grande felicidade deles. E o que a gente precisa aprender com isso, Célia? Será que a gente vai precisar desencarnar para começar a entender isso? Está aqui sendo nos dito agora. E não precisamos, Célia, vamos mais uma vez aqui, a gente vai sempre repetir isso, não precisamos de grandes obras. Não precisamos. De grandes missões, não. Se a gente conseguir secar a lágrima de um colega de trabalho, se a gente conseguir secar a lágrima daquele vizinho, de um filho, de um parente, de uma mãe, de um pai, seja quem for, de um colega do centro espírita, nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Já estamos começando na nossa missão de secar dores de lágrimas, né? Pode continuar, né? Então, Metelo, ele faz essa recomendação de trabalho. Que esse trabalho que vai fazer a felicidade. É uma felicidade sem fim. Né? E ele, aí continua André Luiz. Falou comovidamente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Então, André Luiz relata, né, que no momento em que Metelo faz essa invocação, ele percebe uma claridade azul brilhante na atmosfera, no local, né, no recinto. Transcorrido alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir um grande globo de substância leitosa situado na parte central do templo. Vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Então, desce esse grande globo de substância leitosa. Ele projeta um telão para que todos possam assistir a ação dele no campo, nas zonas inferiores. É o que ele diz aqui. Vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores.
Tratava-se da fotografia animada, com apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas referentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Então, ele passa isso com os mínimos detalhes nesse telão para que todos possam acompanhar, né, aonde ele trabalhava. Né? Então, infelizes desencarnados, só espíritos, em despenhadeiros de dor. O nosso André Luiz, que está narrando para nós, ele teve a experiência dele quando ele desencarna e fica por 8 anos no umbral. Imploravam piedade. E aí a gente vai lembrar de vários livros de André Luiz que ele fica espantado. Como que estão pedindo ajuda e não recebem? Né? Então aqui imploravam piedade. Mas não adianta só implorar. Tem que sentir. Esse sentimento de pedido, de piedade, ele tem que ser sincero, ele tem que ser transparente, ele tem que vir revestido de arrependimento. Monstros de variadas espécies, desfiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. Não é historinha, porque pode parecer que é ficção científica. Não é. Então, Célia, aqui, né, ele está descrevendo exatamente essa capacidade do mundo espiritual daqueles espíritos se transformarem em verdadeiros monstros. Né? As paisagens analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Era um filme real, né? Um filme de terror real que o Albano Metelo proporcionava àquela turma que estava ali. Porque eles iriam, né, Célia, fazer exatamente um auxílio na crosta terrestre. Então, ele estava mostrando o trabalho que ele executa até hoje. Isso não é longe da crosta terrestre, não. E, Célia, esse livro, datado daquela época, 1946, né, 1946, não podemos nos enganar. Até hoje, essas equipes continuam atuantes. Há as equipes ainda que estão vindo à crosta terrestre fazer exatamente, cumprir essas missões que esse grupo de André Luiz, nesse ano, estava vindo. Então, vamos lembrar uma fala de Chico, conversando com os que rodeavam ele, e que Chico fala que os espíritas estavam desencarnando muito mal. Então, isso aqui é muito real. E continua André. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. A gente não... vamos lembrar que isso aqui era fotografia animada, que a gente não tem ideia do que essa fotografia. É um filme. Um filme, né? Porque a gente não imagina o que é uma fotografia animada. Das ações que Metelo fazia. Então, eram cenas reais. Apareciam sortunas procissões
de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Aí a gente pode lembrar mais um pouquinho, pode ter uma ideia. Ainda não é isso. Não é essa descrição que André está nos fazendo. Mas vamos lembrar lá do umbral do André Luiz. Aqueles raios que aparecem no filme. A gente pode ter uma ideia. E André Luiz, né, Célia, ele continua a narrar aqui, olha, e ele fala, né? Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção, porque ele havia vivenciado isso há pouco tempo. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Era no parágrafo anterior, ele diz que era uma procissão de seres humanos despojados dos corpos. Espíritos, né? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali. Ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimentos. É um relato. Terrível, ele fala do sentimento dele nesse momento, porque ele havia vivenciado, né, uma situação muito similar a essa. Muito similar, mas ainda incomparável ao que ele estava presenciando. Reflexão dele que ele estava vendo. Ao ver a cena, né? E aí, em dado instante, a voz do instrutor do Albano Metelo quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme. Vamos ver o que ele diz, né? Muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. Então, ele sabe, Albano Metelo está dizendo que os próprios pais se encontram nessa ali no meio, naquela procissão de irmãos desalentados e semi-inconscientes. Estão lá. Olha só que coisa, né, Célia? E aí ele acrescenta. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio. Ele não está indo lá só porque os pais estão. Ele está indo lá por uma questão de evolução, de entendimento. Porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Então é a família espiritual, Célia. Não a família consanguínea. É uma família. Porque hoje, a minha família é a família do meu pai, a minha mãe, marido, esposa, filhos. Mas é a nossa família, que é reduzida. E a nossa família espiritual. É a família universal. Que é a família universal, é a humanidade. Isso é que importa. Então ele está dizendo que, embora os seus pais estejam nessas zonas purgatórias, ele não está indo lá só por conta disso. Ele está indo lá porque ele tem esse entendimento que a família é a família universal. É a humanidade que nós precisamos nos incomodar. Célia, é o que eu digo sempre, nós temos que nos preocupar o dia que nós tivermos a mesma preocupação que nós temos com os nossos filhos, com aquela criatura de um outro país que sofre, que a gente nem conhece, nós estaremos um pouquinho mais próximo de entender as leis divinas. Porque hoje a gente ainda se preocupa só conosco mesmo e com os nossos próximos. Se nós estamos nessa situação, hoje, no nível evolutivo que nós estamos, se nós estamos nessa posição do Metelo,
Não tenho a menor dúvida. A gente ia lá resgatar o nosso pai e a nossa mãe. Meu pai e minha mãe tá lá, eu vou lá. Particular, é um resgate particular. E não há, para os espíritos evoluídos, né, Célia? Não há. A particularidade não existe. Eles pensam na coletividade, na humanidade. E ele continua, Célia, depois de falar isso, né, que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para metê-lo. André Luiz falando, né? Em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, André Luiz estava muito comovido ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. O assistente Jerônimo olha o André Luiz. Ao término do noticiário animado, a tela que foi baixada, né? E sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo acerca do drama particular do orientador. Ele não era... Porque o André Luiz, ele era muito... Nos vários livros, ele questiona, quer saber, né? Mais na frente, nós vamos ver que o próprio Jerônimo, que é o instrutor, Célia, ele tem as suas questões também a serem ainda trabalhadas. Nós vamos ver, porque a gente fala aqui, né? André Luiz apresenta o Jerônimo como instrutor, Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e ele. Parece que o Jerônimo já é aquele espírito magnânimo. E não é. Mas, Nivaldo, né? a gente também acha que André Luiz é. Também. André Luiz ainda está iniciando aqui a sua trajetória. Mas ele nos traz todo esse conhecimento. Esse manancial de informações. Então, o instrutor Jerônimo, mais à frente do livro, nós vamos ver que ele também tem suas questões ainda a serem trabalhadas. Então, por isso é que André Luiz fala, né? O assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário, animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de saber acerca do drama particular do orientador. Olha só, o olhar do Jerônimo, porque o Jerônimo sabia como o André Luiz era. Como ele já tinha passado. E André Luiz também percebe que ele tinha algo ainda. Aí o André Luiz afasta esses pensamentos, porque se deixasse, talvez André Luiz foi, vem cá, Metelo, me diz aqui, como é que é a história? Ele fala assim, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Mera curiosidade. Porque se o André Luiz quisesse questionar o Jerônimo, me conta aí, qual foi o teu problema? Seria uma mera curiosidade, porque... E nós agimos assim, Célia. Nós queremos saber de particularidades do outro sem que a gente tenha algo a ajudar. Pois é. Né? A gente precisa aprender, né, como o próprio Metelo está ensinando para nós. Nós temos que ir de uma forma não particular, de uma forma global, universal, fraterna. Além de particular, envolvida na curiosidade, num aspecto curioso. E aí André Luiz continua. Findo os trabalhos que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do Templo da Paz. Sempre da Paz. Tá? Então, ao final da palestra de Metelo, os grupos... Todos os grupos foram ser apresentados a ele. Começar a fazer perguntas. Foram apresentados e ele está ali para responder o que lhe fosse dirigido. Tive a impressão de que a ampla assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu quero fazer parte daquele grupo de ajuda,
que já procura, né? E aqui, vamos falar que na nossa casa, né, nós temos quantos trabalhos voluntários aqui na Casa de Cultura e outros mais, e há aqueles que já procuram. Olha, como é que eu faço para me integrar em determinados trabalhos, para ajudar em alguma coisa? E tem outros que ainda não chegaram a esse ponto de procurar ajuda. E André Luiz está falando exatamente isso. Então, André Luiz... Esses trabalhadores já procuravam espontaneamente serem colaboradores. Né? Então, ele percebe isso, que aquela assembleia que estava lá ouvindo o Albano era constituída de legítimos, verdadeiros, interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Ou seja, cada um tinha o seu. Um objetivo. E o grupo do André Luiz, Célia, eram 4. Eram 4. Mas tinham grupos maiores. Né? Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados. Então, um grupo vinham só para socorrer criminosos desencarnados. Vamos lembrar... Todos nós somos amparados. Todos nós somos amparados. Até aqueles, como o André Luiz está trazendo agora para nós, poxa, mas são criminosos que vão desencarnar. Mas são amparados. Eles vão ser amparados. Né? Então, consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Então, olha só, um grupo especializado... Renovação da morte. Um grupo especializado em amparar essas mães que iriam desencarnar, essas mães aflitas, né, que iam desencarnar. Então, esse grupo estava preparado para isso, para amparar, para consolar, para esclarecer essas mães. Outros ainda interessavam-se pelos ateus. Vamos reparar que o amparo existe para todos. Então, outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, na culpa. Pelos enfermos da carne, pelos agonizantes da crosta. São grupos específicos para cada um desses, né, Célia? Pelos dementes sem o corpo físico. Pelas crianças em dificuldade no plano invisível. As crianças que já desencarnaram. Pelas dificuldades no plano invisível aos homens, às crianças, né? Pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados. Então, olha só, aquele simples irmão desanimado e triste, não diz aqui a gravidade, se tem alguma gravidade no seu... Não diz. Ele só diz que tem um grupo encarregado por essas almas desanimadas e tristes. Pelos desequilibrados de todos os matizes. Pelos missionários perdidos. Ou perdidos ou desavisados, pelas entidades
jungidas, as vísceras cadavéricas, aquelas que Ele tá estão dizendo, né, presas Célia? lá. Aquele que morreu, mas não desencarnou. Morreu e né? está lá preso. Quando André Luiz diz pelos jungidos às vísceras cadavéricas, é aquele caso em que morreu, mas não desencarnou. Ele ainda se encontra preso ao corpo físico que está em decomposição. E aí vai um grupo específico para resgatar esse espírito. E o último grupo que André nos coloca, pelos trabalhadores da natureza. Então, Célia, para todos os necessitados tipos de inspiração e carinho. Então, para todos os tipos, há um grupo específico de resgate. Você veja que o grupo de André Luiz, fica desamparado. O grupo que André Luiz faz parte, que é o instrutor Jerônimo, vai um padre católico. Olha só. Por que vai um padre católico? Nós vamos ver lá na frente também. Que é o padre Hipólito. Ex-padre católico, mas ele ainda se intitula de padre Hipólito. Vai uma enfermeira, Luciana, e vai um médico, que é o André Luiz. Né? Então, isso, evidentemente, que esse grupo foi montado com uma finalidade, tem um motivo, tem um porquê disso. Né? Assim como todos esses grupos de socorro, para todos esses casos aqui, evidentemente que vão ser... são espíritos que já têm uma certa afinidade para poder ter condições de fazer esse socorro, né? A todos esses espíritos aqui que estão necessitados. Então, vamos lembrar que a palestra do Albano Metello acabou. Ele está sendo apresentado a esses grupos. E aí continua André. Para todos, possuía o mentor, o Metello, uma sentença generosa de estímulo e admiração para todos os grupos. Chegada a nossa vez, ao grupo do André... Ser apresentado ao Metello, né? Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metello, aqui temos 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado Metello. Que o Divino Senhor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Então, Metello queria saber qual era a destinação desse grupo. Né? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender, nos próximos 30 dias, a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem. E as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Então, esse grupo do André Luiz, Célia, está indo atender a 5 desencarnes. Né? E esses 5 desencarnes, ele diz que são trabalhadores fiéis à causa do bem. Não necessariamente espíritas. Não é? Vamos deixar aqui já claro. Não necessariamente espíritas. Nós vamos ver. Porque para fazer o bem... Não precisa você ser espírita. Não precisa nem você ter religião. Ter religião. Então, mas são trabalhadores fiéis à causa do bem. Né? E as autoridades, então, encarregaram esse grupo, do Jerônimo, do André Luiz, do Padre Hipólito, da Luciana, de irem fazer esse apoio, fazer exatamente essa colaboração no desencarne deles, né? Eles ainda estão encarnados, vão desencarnar. E é exatamente o livro Obreiros da Vida Eterna, seu foco principal vai ser exatamente nesses 5 casos que André Luiz vai trazer para nós,
ele vai contar com minúcias, com detalhes, como que cada um estava quando o grupo chega, eles ainda estão encarnados. Então André Luiz vai acompanhar esse desencarne de cada um deles, contando as suas particularidades, trazendo para nós essa vivência para que a gente possa aprender, Célia, como devemos nos modificar a partir de agora para que a gente possa ter essa nossa passagem com mais tranquilidade diante do que ele vai ensinar para nós aqui. Então, aí a resposta foi o Jerônimo quem apresentou o grupo e disse qual era o objetivo da missão deles. E Metelo responde: prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Sim. O ex-padre, o Hipólito, a enfermeira, a Luciana, e o médico, André Luiz. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudo e auxílio eventuais. Então, vamos prestar atenção que a missão deles são esses 5 desencarnes. Essa é a missão. Esses 5 desencarnes, eles vão ter que atender. Mas nada impede de estudar de todo o trabalho. Que é a grande missão do André Luiz nesse conjunto, né? Nesse grupo, exatamente fazer esse estudo para nós, né? Então ele fala aqui, né, Célia, né, essa experiência de estudo e auxílios eventuais. Auxílios eventuais. Mas o estudo, sim. De conformidade com as circunstâncias em vistas do caráter do nosso trabalho. Porque experiência, estudo, isso aí, em todas as experiências, nós temos que tirar o conteúdo que vai nos acrescentar aprendizado. E auxílio eventual, como nós vimos anteriormente, auxílio que não falta. Algo que possamos fazer para ajudar, não vai faltar oportunidade. São esses auxílios eventuais. Que não pode, não vim aqui para isso não, eu vim para esses 5. Aqueles irmãos que estão lá necessitados, como nós vamos ver um pouco mais à frente, vai ter irmão que não estava naquela programação dentro daqueles 5, que nem por isso deixa de ser auxiliados. E continua Jerônimo. Vamos voltar ao que ele diz. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou que o mestre
os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Então assim a gente encerra esse primeiro capítulo, né, Célia? Que foi exatamente essa palestra do Albano Metello, em que esses grupos, mais o grupo que o André Luiz faz parte, do Jerônimo, do Padre Hipólito e da Luciana, mas outros grupos foram lá para beber da experiência do Metello. Ouvir da experiência que ele teve de vida, de espírito e de reconsideração do que realmente ele precisava fazer para se integrar, para evoluir efetivamente como espírito, né? Nós vimos os grupos, os vários grupos De socorro. E para cada grupo tinha Então, uma entende, equipe. né, Célia, que todos que desencarnam, todos recebem, são auxiliados. Todos. Porque eles nos falam aqui, não é só repetindo, né, Célia? São grupos de criminosos desencarnados, né? São as mães aflitas, são crianças sem o corpo físico, né? Então, todo e qualquer tipo de desencarne, Célia, todo espírito ele é amparado, ele é socorrido, nem que seja inicialmente, né? Na hora do seu desencarne. Pode até não aceitar o socorro. Mas ele é acolhido. Mas ele chega, o socorro chega, o acolhimento chega. Mas eu aceito ou não. Imagina um ateu ao chegar ao mundo como que você espiritual. vai acolher? Então, Mas tem uma equipe. Essa equipe, ela precisa estar preparada para como abordar esse espírito que viveu a sua última encarnação com essa ideia do nada. A gente, nos livros de André Luiz, eu não sei se tem algum, acho que não, que ele que é um instrutor. Porque ele está sempre acompanhando. Nos anteriores, ele era um observador, um estudante. Aqui ele já é um trabalhador. Ele é um trabalhador. É o primeiro convite a um trabalho. É o primeiro. A integrar realmente uma equipe de socorro. Porque ele ia por experiência. Aqui não. Aqui ele é um trabalhador. Aqui ele já vem como um trabalhador. Então, integrando uma equipe. Né? Há todo um planejamento, todo um preparatório para que esses grupos socorram. Então, esse grupo que vai socorrer os ateus foram preparados, sabem como tocar, sabem como chegar. E aí nós vamos para o segundo... Vamos entrar no capítulo 2, em que tem como título, né, No Santuário da Bênção. Ainda, André Luiz, eles não começaram ainda estão no preparativo. Não. E isso aqui tudo ainda é no nosso lar, né? Ainda estão aqui sendo preparados para fazer a sua grande viagem. Porque eles vão sair de lá, Célia. Vão enfrentar, ele vai contar também para nós como vai ser essa viagem, como que eles vão fazer essa viagem de lá para a crosta terrestre, não é assim. André Luiz vai relatar para nós.
Então, ainda faz parte o capítulo 2 desse preparo deles. Agora eles vão no Santuário da Bênção. Eles estavam no Templo da Templo Paz. da Paz. Lá no Ministério do Auxílio. E agora aqui já é véspera da partida. Eles vão partir no dia seguinte. Né? E aí o André Luiz começa dizendo assim, Célia. Capítulo 2, né? Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção. É como se é um templo. Né? Um templo. Situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. Então, André Luiz ia ter contato com espíritos que vivem em regiões mais evoluídas que eles ali no nosso lar. Né? São mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes. É uma felicidade, Célia, que a gente não conhece ainda. A nossa felicidade aqui na Terra ainda é muito materializada. A gente fica feliz porque a gente compra alguma coisa nova, né? Mas a felicidade desses espíritos é uma felicidade diferente. Mas, a gente não conhece ainda essa felicidade. Nosso sonho de consumo é nosso lar. Mas Sim. quem está lá no nosso lar... Porque a gente... Tem contato? A gente teve essa oportunidade de conhecer esses relatos de André Luiz, né? E o então filme, a faz. gente vê aqueles campos verdejantes, a gente vê aqueles rios, riachos, aquela música ao ar livre. A gente pensa né? que é só Então aquilo. a gente fica imaginando, eu quero ir para o nosso lar, eu quero desencarnar e ir para o nosso lar. Mas o nosso lar é uma colônia espiritual ainda muito próxima à crosta terrestre. Essa é a verdade. Há mundos muito mais felizes de colônias mais evoluídas, como eles relatam para nós. Aqui. Regiões mais puras. Mais puras. E mais felizes. Olha só. E aí ele continua, né? O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de integrar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Então, o Jerônimo não era a primeira vez que ele estava indo. André Luiz, talvez a Luciana e o Padre Hipólito fossem marinheiros de primeira viagem. Mas o Jerônimo não, porque André Luiz está dizendo aqui que ele não desejava partir sem fazer uma prece, né? Sem ir lá no templo, no Santuário da Bênção, fazer as suas orações. Vamos reparar que em tudo tem oração. Todas. Todo trabalho para ser iniciado. A gente faz na doutrina espírita, em todos os trabalhos, a gente tem sempre a nossa prece de início e abertura, e tem a prece de encerramento. Né? Então aqui o orientador, né, o Jerônimo, também, ele não deseja partir sem fazer as suas preces, né? Então, à tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam no fundo, atraindo-nos a atenção. Olha só, Célia, esse livro foi escrito em 1946. Aparelhos elétricos. André Luiz relata grandes aparelhos elétricos se destacavam no fundo, atraindo-nos a atenção. Se a gente parar para voltar aqui um pouquinho na palestra do Albano Metelo, ele fala nesse globo que ele faz descer e aparecer lá esse filme, né? E a gente, em 1946, hoje a gente sabe que nós temos aí os telões. E naquela época, como explicar isso? Então, muitos imaginaram que essas obras de André Luiz fossem ficção. Né? Mas não. Ele estava relatando exatamente o que ele estava vendo da realidade. Mas no filme de André Luiz, que foi 45, né? Sim. Nosso Lar. Nosso Lar foi antes, Acho que foi 36. 1936. Antes ele da faz, guerra. Ele faz o Nosso Lar. Aí, saindo do cinema... um computador. Um notebook lá.
Aí, Exatamente isso, né? Porque a gente imagina que a Terra, o mundo espiritual seja cópia da Terra. E é exatamente o É o contrário. contrário. Nós somos uma cópia muito mal elaborada é. do plano espiritual. Nivaldo, chegamos ao final. Chegamos do ao nosso final do nosso tempo, Célia, é verdade. Passa rápido e a gente se empolga. E a gente tem que dar uma parada, porque... Vamos encerrar então aqui, vamos retornar na próxima semana, então com a continuação aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. E agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.